Só os felizes digam amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Essa igreja é uma igreja ativa, alegre. Quando são alegres, digam amém. Olhe para o irmão do seu lado e vê se ele está sorrindo agora. Um sorriso lindo nos lábios, dizendo assim, ó, mostra os dentes de cima e de baixo, irmão, importante, né? Aonde há a presença do Senhor, ali a liberdade, ali a alegria, e precisamos estar alegres, oferecendo um culto agradável ao Senhor. Eu não sei você, mas eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar. Quantos podem concordar comigo? Diga amém. Então repita comigo, sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele com toda a autoridade, aleluia, amém, aleluia. E você vai agora cumprimentar 2 ou 3 pessoas, da direita e da esquerda. Olha, muito obrigado que você está aqui, eu te amo em Cristo Jesus. Um abraço nele, fala, se é a mãe, dá parabéns, feliz Dia das Mães. Faz alguma coisa agora pelo teu querido irmão e irmã ao lado, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, antes de sentar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Palavra de Deus, comigo. Provérbios capítulo 1, Provérbios 1, versículo 19. E nós estamos na segunda mensagem de uma série. A gente trabalha muito em séries aqui na igreja. Estamos trabalhando hoje na segunda mensagem da série. Money, a língua que todos entendem. E a gente vai estar compartilhando nessa segunda mensagem algo da parte do Senhor para a tua vida. E diz assim as Escrituras: tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede, a si mesmo se destrói. Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede, a si mesmo se destrói. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por cada irmão, cada irmã que chegou nesse lugar, cada visitante que está aqui. Pai, eu peço a Ti que a Tua palavra venha de encontro à necessidade aqui de cada um. Que o Senhor possa, Deus amado, falar, Deus, aos corações. E Deus, que eles não enxerguem o homem, Deus, mas enxerguem a Tua voz, a Tua preciosa voz. Eu oro em o nome de Jesus, amém? E quantos dizem? Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, estamos trabalhando esta série que começamos semana passada, e temos aí o nosso personagem, Money Talk, né? E para quem não estava semana passada aqui, nós introduzimos a seguinte linha de raciocínio. E eu perguntei semana passada, quantos falavam português? Quantos falam português? Levanta a mão, rapidamente. Baixa, quem fala inglês? Levanta a mão. Quantos falam aqui espanhol? Hablam espanhol, muito bem. Hã? Quantos falam chinês aqui? Ninguém? Não chinês? Não? Certinho? Irmãos, não importa quantas línguas falamos, se é 1 ou 2 ou 3, somos bilíngues, trilíngues, né? Mas o fato é que, quando a gente olha para alguém, falei isso semana passada, e olha para o cidadão e fala assim, olha, todo mundo o quê? Entende. Dinheiro é uma linguagem que não há cidadania. Todo mundo entende dinheiro. Todo mundo entende o que é dinheiro, porque dinheiro fala. E a pergunta é, nós ouvimos, e como nós ouvimos, e como respondemos à linguagem dinheiro. E falamos semana passada, para dar um feedback, um pano de fundo para você, sobre a origem da questão monetária, sobre o que quer dizer a amplitude de dinheiro. E quando falamos em dinheiro, não falamos apenas em dólar, não falamos apenas em real, não falamos apenas em ouro, né? Falamos de uma abrangência de valor, coisas que têm valor para mim. Comentei semana passada que salário vem da palavra, quantos se lembram? Sal. Por quê? Porque na Idade Média as pessoas pagavam o tributo, pagavam o serviço com sal. E sal valia muito ou valia pouco, irmãos? Muito. Por isso quando Jesus olha para você e fala, vós sois o sal da... Dentro do contexto daquela época, você vale muito ou vale pouco? Com Jesus, tá? Porque tirou Jesus, filho, não vale nada. Né?
Quando nós somos o sal da terra, nós valemos muito. Por quê? Porque Ele está em nós. Porque nós somos representantes dEle aqui nesta terra. E agora nós vamos tratar hoje do que eu chamei factor G against G, em inglês. O fator G contra G. Pastor, que história de G é esse, né? Perigoso, pastor. Que história é essa de GG? Né? O que significa isso? São dois valores que giram em torno de cima de dinheiro. Giram em torno daquilo que a gente trabalha na nossa vida. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que as Escrituras dizem. E são dois Gs da Bíblia, dois Gs da minha vida, dois Gs da tua vida. Que o primeiro G é de ganância. Quantos têm ideia do que é ganância? Só meia dúzia, o resto nunca ouviu falar. Que interessante. Ninguém sabe o que é ganância, irmão. Sabe o que é ganância, irmão? Eu vou te explicar o que é ganância. É você passar naquela loja de donuts. Como é o nome da loja? Krispy Kreme. Que daqui em donuts, filho? Krispy Kreme. E você passar às 6 horas da tarde e está ali open, heat, fresquinho. E daí você passa com o carro, para do lado e diz assim: Can I have a dozen, please? Posso ter uma dúzia, por favor? É para mim e para a família toda, né? Lógico. E daí você pega aquela caixinha, sem fazer advertising, mas é quentinha, é gostoso. E você pega a primeira no carro e come. Comeu a primeira, ficou o quê? Satisfeito, sim ou não? Mas tem irmão que falou, depois das terceiras eu fico satisfeito, pastor. Ah, daí eu compro, tá bom, vamos lá para os mais cheinhos. Eu comi 3 donuts daquele. Sobrou quantos, irmão? De 12? Português, 12 menos 3? 9. Matemática, não é português, né? Daí fica 9 donuts, que é para a esposa, para os filhos, para o parente, para o roommate. Mas aqueles donuts olham para você, você olha para o donuts. E há uma atração daquele momento. E daqui a pouco você faz o quê? Pum! Mais um, mais 2. E se o caminho for pelo menos uma meia hora até chegar em casa, quantos donuts sobraram na caixa? Nada! Você sabe o que é ganância? Claro que você sabe. É gula, pastor? Não! Ganância! Por quê? Porque ganância, ela é algo que está intrínseco em nós, em querer mais do que aquilo que a gente precisa. E generosidade, em contramão, vai na contramão da ganância. Porque generosidade, ela é o quê? Eu dar aquilo que o outro precisa. Eu dar aquilo que eu tenho, eu repartir. E eu quero compartilhar com vocês um pouco alguns textos bíblicos que falam sobre essas duas realidades. Porque talvez, e eu só quero dizer que talvez, alguns de nós, e eu me coloco como o primeiro da lista, eu comecei a ser colocado o quê? Na parede. Quanto de ganância tem na minha vida e quanto de generosidade eu tenho. Quanto eu estou vivendo na ganância e quanto a generosidade está reinando em meu coração. Vamos para o que a Bíblia diz. Porque na verdade o que interessa é o que a palavra de Deus. Por definição, irmãos, ganância, ambição, cobiça ou desejo intenso, imoderado por bens e riqueza. Usura, busca incessante pelo lucro, em quem há agiotagem. Irmãos, ganância é algo que eu sempre, a pessoa ela tem esse desejo de sempre ter mais. Por isso a palavra diz lá em Provérbios, que o caminho de todos os gananciosos, tal é o caminho, dentro do contexto vai dizer assim, olha, não ande no caminho daqueles que usurpam, daqueles que querem fazer um negócio para ganhar muito, sem trabalhar. Daqueles que querem cortar o queijo, daqueles que querem prejudicar alguém, para tirar o quê? Lucro. Porque, irmãos, todos os desejos desse mundo, que são imoderados. Você já viu alguém alcoholic na tua vida?
Workaholic, desculpa. Alcoholic não, workaholic. Aquele cara que trabalha demais. E não é porque precisa, é porque sempre dá para ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu não sei você, eu já trabalhei dentro de casa. Alguém já teve essa experiência de ter um trabalho que ganha dinheiro dentro de casa? Só meia dúzia. Terrível, irmão. Porque toda hora dá para ganhar o quê? Mais. Toda hora dá para ganhar um pouquinho mais. Pô, mas eu estou aqui sentado com os meus filhos. Mas sabe o quê? Se eu entrar lá no computador agora, eu posso ganhar mais cenzinho. E cenzinho faz bem para a alma. Eu estou precisando. Entende, irmãos? Quando eu começo a dar valor imoderadamente, toma proporções maiores e acaba nos levando a ações, a posturas que nos afastam do propósito divino, de Deus. Preste atenção, irmão, cuidado com essa armadilha. Porque pode ser a ganância tomando conta do seu coração. Já viu? Buscar lucro todo o tempo. Toda hora eu preciso ganhar algo. E é interessante que a foto da ganância mostra. Eu fui procurar no Google. Né? Faz uma procura, ganância no Google. Só aparece um monte de verdinha. Só aparece rios de dinheiro. Por quê? Porque isso nos atrai, irmãos. Por isso a palavra, ela nos orienta e fala assim, olha, cuidado com a ganância no teu coração. Cuidado com esse desejo incessante de adquirir bens. Eu já falei semana passada, né? Quantos acham que vai levar todos os bens depois que morrer dessa terra? Diga amém. Estão todos acordados, glória a Deus, aleluia, né? Ninguém leva nada, irmão, dessa terra. E nós precisamos ter isso na nossa cabeça. E pastor, mas então eu não vou trabalhar? Não, precisa trabalhar, irmão. Precisa dar duro, precisa ganhar o pão de cada dia. Precisa se planejar. É uma das palavras das próximas semanas, planejamento. A Bíblia nos orienta a sermos responsáveis, mas há uma grande diferença entre eu ser responsável e eu ser ganancioso. Há uma grande diferença entre eu colocar o meu coração naquilo que eu estou pegando toda hora e eu trabalhar para apenas me sustentar, pagar as minhas contas, ter o meu plano de aposentadoria, dar sustento para a minha família e estar bom. E quando eu falo assim, tem irmão que tem arrepio na espinha. Não está bom, pastor. Porque se eu ganhar um pouco a mais, faz bem. Faz ou não faz, irmão? Vamos falar a verdade, que só entre nós aqui. Ganhar um pouco a mais faz bem, não faz? Faz. Olha para o teu irmão do lado. Faz bem, irmão. Faz. Não tenha dúvida que faz. Mas Provérbios 12:15 diz assim para a gente. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem, preste atenção, não consiste, vamos falar juntos? A vida de um homem não consiste na quantidade de bens. Você sabia disso? A vida de um homem não consiste, não se define pela conta bancária que ele tem, não se define, não se qualifica pelo número de casas que ele tem, pelo número de lojas que ele tem, pelo número de contas bancárias que ele tem. Tem muita gente, ainda bem que no Brasil não acontece isso, né, irmãos? Que a gente não é calculado por aquilo que a gente veste e anda, né? Glória a Deus, a gente está sarado na nossa cultura. Amém ou não amém? Só 3 que amém, posso falar fé, vamos lá. Irmãos, a vida de um homem não se define, o que ele está dizendo? Não se define, irmãos, não se coloque numa posição onde você só se acha alguém, se você tiver riqueza, se você tiver o primeiro 1 milhão, se você tiver 500 mil dólares na conta. Não se defina por isso, irmão, sabe por quê? Porque riqueza hoje se tem e amanhã pode ser que não tenha. Quantos lembram aqui, quantos recordam aqui do Fernando Collor de Mello, no Brasil, presidente do Brasil? O que ele fez? Quantos lembram? Neguinho tinha lá não sei quantos R$1.000 na poupança, numa noite, de repente ele acordou na outra noite, cadê o dinheiro?
Sumiu. Tem gente que entrou em crise. Tem gente que talvez até tenha se suicidado. Porque um dia tinha e amanhã não tinha, irmão. Se você hoje coloca a tua confiança na riqueza que você tem, no bem que você tem, e ainda quer mais e mais e mais, cuidado, irmão. Cuidado, porque a ganância, ela pode estar entrevada no seu coração. Quando temos crise de identidade espiritual, consistentemente corremos o risco de achar que o que temos ou conquistamos nesta terra representa quem somos. Quem encontra Jesus, quem encontra o Senhor Deus, e quem sabe quem Ele é em Cristo, não pode ter crise existencial. Pastor, pode ter crise financeira? Pode. Pode ter fartura? Pode. Eu posso ser milionário? Pode, irmão. É pecado? Não. Mas o problema aqui que eu quero chamar a tua atenção é porque quando a gente chega num ponto aonde não existe mais o suficiente, eu quero perguntar para você, quanto é suficiente para você em dinheiro? E se eu pegar voluntários aqui, como é que vai ser? Todo mundo olha para baixo lá. Espírito de oração, pastor. Quanto que é suficiente? Já você fez essa pergunta? Quanto que é suficiente para você? Tem gente que fala assim, tem que ter 100 mil na conta ali sobrando, pastor, daí está tudo bem. O outro só, 100 mil, irmão? Você está pobre, hein, velho? Não tem ambição na vida? Para mim é quentinho. O outro é o famoso? Homens, pelo amor de Deus, vocês nunca ouviram falar nisso. Depois do primeiro? Milhão. Eu fiz 1 milhão e eu estou, tranquilo, não vou fazer mais nada. Será mesmo? Ou você olha para aquele milhão e não satisfaz mais? Daí passou 1 milhão e eu quero um pouquinho mais. E eu quero mais. Irmãos, o quanto é suficiente para nós? E essa é uma pergunta que a gente precisa fazer todo dia na nossa vida. Porque a Bíblia diz assim, que se a gente tiver o suficiente, lembra da semana passada? Quantos lembram qual é o padrão de suficiência bíblico? Suficiente para comer e estais contentes. Não, pastor, isso é muito pouco, imagina. Vai discutir com a Bíblia, não comigo. Quanto que é suficiente para você? Você já fez essa pergunta na sua casa? Amor, quanto que é suficiente para nós? Para nós vivermos, para nós termos qualidade de vida. Eu vejo gente que vem para os Estados Unidos querer ter qualidade de vida. Daí trabalha mais aqui do que trabalhava no Brasil. Daí não se encontra em casa mais, porque é a vida da América. Que qualidade de vida é essa, meu irmão? Que qualidade de tempo é esse, minha irmã? Eu sei que na América precisamos trabalhar, e aqui é o país do trabalho. Quer trabalhar, vem para esse país. Mas quanto que é estar satisfeito? Quanto que é o suficiente para você? Aonde você olha assim, por semana eu vou ganhar tanto, e esse tanto dá para pagar as contas, dá para eu ter minha família em segurança, e eu ainda consigo fazer um planejamento de poupança, eu consigo fazer um planejamento. Irmãos, bota esse teto. O que passar desse teto, irmão, começa a colocar os valores agora na tua balança. Porque senão, a ganância de querer mais, eu vou te falar, ela corre o risco de fazer a tua definição da tua existência nessa terra. Jesus, olhando para os discípulos, falou assim, olha, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganância, irmãos, é um negócio tão sutil, tão difícil muitas vezes da gente identificar. Porque a ganância, ela começa na necessidade, ela passa a estar suficiente, e agora eu estou o quê? Nos lucros. Em nome de Jesus. Se a ganância impera, começa a checar o teu coração. Porque a ganância, ela vai totalmente de encontro a segundo G, que é o quê? Generosidade. Vamos falar juntos? Generosidade. Generosidade. O que a gente aprende com generosidade? Por definição, gosto de definições, irmãos. Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. Um ato de generosidade deve ser feito de forma, olha atenção, desinteressada, sem esperar nenhum retorno.
Quando a gente é generoso, quando a gente aplica a generosidade na nossa vida, a gente faz por bondade e a gente não espera nada em troca. Isso parece o Evangelho, sim ou não? É a cara do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha o quê? Jesus não olhou para você e falou assim: ó, quanto você vai me dar para eu dar a vida eterna para você? Ou quanto você vai me dar para eu te dar? Não, Ele amou primeiro, antes mesmo de que a gente soubesse dele. Ele se deu por mim e por você, ato de generosidade. Irmãos, quando a gente pensa em generosidade é um troço sério. Por quê? Porque primeiro, para você ser uma pessoa generosa, você não pode ser alguém que veio te pedir, em tese. É um ato de bondade, espontaneidade. O generoso, ele olha a situação, ele vê a necessidade e ele vai lá socorrer voluntariamente. E em geral, essa pessoa, essa circunstância, nunca tem o quê? Retorno. Mas para a gente ser generoso, a gente precisa o quê? Tirar do que a gente tem e dar. E a gente está falando de dinheiro? Pode ser dinheiro? Sim. Pode ser tempo, pode ser relacionamentos. Nós precisamos, irmãos, trabalhar todo dia para sermos o quê? Generosos. Generosos no nosso coração, generosos no nosso tempo. E sim, generosos nas nossas finanças. Porque o Senhor, Ele nos convida, nos chama para que a gente seja generoso. A frase que tirei aqui, Provérbios 22:9 diz assim: quem é generoso será o quê? Abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Aleluia, bonito isso, né? Quantos querem ser abençoados aqui? Digam amém. Seja generoso. Reparta o seu pão. Nota que esse texto não fala assim: reparta o que sobra com os pobres. E é interessante que eu vou te falar. Fui fazer a pesquisa das fotos. Ganância, só aparece gente com um monte de dólar. Generosidade, guess what, o que aparece? O que você achou que parecia, Ana? Que foto que apareceu que eu selecionei? Uma mão, nem sei se está lá, mas eu sei. Todas as fotos de generosidade era uma mão dando uma moedinha para o pobrinho. Irmãos, em pesquisa de generosidade, você não vê aquele monte de dólar dando para o pobre. Sabe por quê? Porque generosidade a gente pensa no grande. Ganância a gente pensa no grande. Mas generosidade a gente pensa no pouquinho, a esmola, o que sobra. E quando a gente dá, a gente ainda se acha o bonzão da história. Porque a gente, nossa, eu sou generoso. Dei $1 para o cara que estava na esquina pedindo dólares. Só falta tirar selfie e postar no Instagram ainda. Você acha que não acontece? $1, dá um sorriso, pá, né? Minha atividade generosa do dia. Se envia um mendigo sentir compaixão, pera aí, meu irmão. Que é isso? Que generosidade é essa? Que tem que ser publicada aos 4 ventos? Generosidade, irmãos, é eu ver alguém necessitado, eu ir lá, eu socorrer, e ninguém está sabendo. Eu faço sem querer nada em troca, sem esperar reconhecimento de ninguém. Só que isso vai totalmente em contra a ganância. Porque a ganância, ela tem a ver com o quê? Com luxúria, eu mostrar que eu tenho, eu dar uma de bom. Generosidade, se for no mesmo pé, se você quiser mostrar tudo de bom que você faz, deixa eu te falar uma coisa, não é generosidade, é show off. Você está querendo mostrar apenas. E diante de Deus, o Todo-Poderoso, que nos dá todas as coisas, isso não cabe. Por isso o texto ele é muito explícito, generosidade. Irmãos, nós temos que separar essa ideia, essa pré-ideia,
de que quando é ganância, quando é para mim é bastante, mas quando é para o outro, são as moedinhas. Quando é para dar para os outros, é só um pouquinho. Não. E sabe por quê, irmão? Toda essa história toda aqui? Porque generosidade não tem a ver com o valor que a gente dá ou não dá. Mas volta a todo ponto no nosso o quê? Fale coração. A gente lê muito esse versículo na hora da oferta, né? 2 Coríntios. Cada um dê conforme propôs no seu, não com tristeza, mas com alegria. E a gente ensinou aqui já na igreja, e todo mundo já sabe, quando vai falar oferta, como é que tem que falar oferta? Só a metade. Irmão, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Oferta a gente fala sorrindo, porque é com alegria. E não é aquele sorriso assim, meio beiço de cima. É assim. Sorriso satisfeito. E a gente fala oferta, porque é um momento de alegria. E cada um dá segundo propôs o seu coração. Por isso, quando Jesus olhou aquela viúva dando tudo o que tinha, e os caras lá derramando dinheiro, ele pergunta: quem que deu mais entre os dois? E os outros falaram: Jesus, lógico, foi os caras que deram ali 1.000, 2.000, 5.000 dólares na igreja. Fala, meu irmão. Vai ter essas ofertas aqui, em nome de Deus, eu creio, aleluia, eu creio. Fala, meu irmão. Só para garantir o amém, vamos lá. Daí, veio a viuvinha, deu lá umas moedinhas. Eu falei: não, foi os caras que deu o checão lá. A gente aceita cheque também, irmãos, tá? Se quiser ofertar depois cheque, 5 pau, a gente aceita, tá tudo 10. Enfim. Mas ele pegou tudo que tinha. Daí ele falou assim: não é nada disso. Aqueles ali que deram 1.000, 2.000, deram da sobra. O 1.000, 2.000 para ele não fez diferença nenhuma. Foi dinheiro de banana para eles. Mas aquela viúva, de tudo que ela tinha, ela deu. Irmãos, quando a gente vai dar alguma coisa que não nos custa nada, sabe o que a gente dá? Esmola. Quando a gente faz alguma coisa para alguém que não nos custa nada, é esmola, irmão. Quando a gente dá, quando a gente oferta, quando a gente dá, abençoa alguém. E isso não faz absolutamente nenhuma diferença no meu orçamento. Era a mesma coisa que eu pegasse aquele dinheiro e botasse no ralo. Pastor, mas não vai abençoar alguém? Claro que vai abençoar alguém. Mas não vai atender uma necessidade? Claro que vai atender uma necessidade. Mas generosidade é tirar daquilo que eu tenho, daquilo que dói no meu coração, e muitas vezes daquilo que me prende. Porque eu sempre dou esse exemplo aqui, irmãos. Quando a gente não é uma igreja que fica pedindo dinheiro, só para quem está chegando hoje, né? Estamos na série do dinheiro, mas a gente não fica aqui enchendo o saco por causa de dinheiro. Porque nós cremos piamente que Deus é que sustenta essa obra, Ele sempre sustentou, e Ele sempre levantou recursos para que a gente continuasse à frente. Amém? Mas eu gosto de dar esse exemplo porque eu vou no McDonald's e eu gasto $40 lá no Big Mac, 2 números, 3 números, e eu saio lá satisfeito, parece que está tudo bem. E daí quando eu vou tirar o dinheiro para dar oferta, na hora da oferta, tirar $40, nossa, que peso, pastor. Quando já sentiram isso? Ou só eu que sei? Eu senti isso já, não estou falando de você, eu sinto isso. Sabe por quê? Porque o coração é enganoso, irmãos. Porque o coração, ele tenta puxar a gente para a gente ter mais. Mas a palavra nos ensina que nós precisamos dar, doar, se doar. Uma das coisas mais lindas quando a gente reformou esse lugar todo, foi o serviço dos irmãos aqui. Você está vendo esse lugar aqui? Olha para cima, essas luzes. O pastor agora está branquinho, não está mais Smurf, que nas primeiras 2 semanas eu estava azul, aqui pregando, né? O Noah ficou desesperado, queria morrer no final do culto, não conseguia tirar uma foto que se não tivesse azul, né? Tudo trabalho o quê? Voluntariado. As pessoas se doando voluntariamente. Pastor, não precisou fazer uma convocação no telefone. Irmão, por favor, vem aqui. A gente está pagando aqui $2 a hora para a gente poder trabalhar aqui na igreja. Não! $2 a hora tá bom, né? Bom, pastor, $2 ninguém vinha, né? Se fosse os 10, 15, aí, pô, né? Não.
Mas sabe o que é isso, irmãos? Espírito voluntário, espírito doador. Eu dou meu tempo. Irmãos, a gente precisa entender e ser o quê? Pessoas generosas, e isso tem a ver com o coração. Sabe, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios, capítulo 13, versículo 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entrego o meu corpo para ser queimado, se não tiver o que, igreja? De nada vale. Olha que sério isso, irmãos. Tudo que eu dou, tudo que eu faço, ela tem que ser em amor. Tem que sair daqui, irmão. Se não sair daqui, eu vou te falar como pastor dessa igreja, não dê nada para esta obra e para lugar nenhum, porque você está perdendo o seu tempo. Você está jogando o seu tempo e o dinheiro suado que você ganha no ralo. Tem que ser no coração. Por isso a Bíblia fala assim, cada um dê segundo propôs no seu coração, porque tem que ser em amor, tem que ser com entendimento, tem que ser com propósito. Deus nos dá todas as coisas, agora eu em amor, eu retribuo ao Senhor, também usando os recursos que Ele me dá, para que a obra dEle e a glória dEle seja manifesta em nosso meio. Por isso, irmãos, sedes generosos, e não sedes gananciosos. Porque, irmãos, a nossa oração é que todo mundo aqui seja podre de rico. Só os que falam amém estão recebendo a bênção. Fala amém, eu segurei a bênção, né? Quantos gostariam de ser muito abençoado financeiramente? Digam amém. Eu também, irmão. Ser rico é bom. Eu nunca fui, mas dizem que é ótimo, né? Dizem que é maravilhoso. Eu acreditei que me falaram isso e eu estou passando para frente aqui. Mas, enfim, né? A gente tem que ter cuidado com o nosso coração. A gente tem que ter cuidado com a nossa vida espiritual. A gente tem que ver e ver aonde está a balança e como está a tua vida hoje entre a balança, entre a ganância e a generosidade. Mateus 6,21 fala assim, aonde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O texto fala, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Irmãos, quais são os seus tesouros no dia de hoje? Ali está o teu coração. Ali está determinada as respostas que vão ser dadas, as oportunidades que Deus te dá de ser uma pessoa generosa, sim ou não. Ali vai estar no momento onde eu vou checar a minha vida e falar assim, eu quero mais para pegar para mim, ou eu quero que o Senhor me abençoe mais para que eu possa ser um doador o tempo todo. A decisão, irmãos, está na minha mão e está na sua mão. A casa que eu tenho, nem tenho casa, né, irmão? A casa onde eu moro, vamos falar, deixar bem claro, né? Aonde a gente paga aluguel, eu pago o aluguel daquela casa, mas a casa é para abençoar os irmãos. Muita gente olha para eles, vocês são loucos ficar recebendo tanta gente lá. É para abençoar, irmão. É para abençoar. Às vezes Deus toca no coração de um ou outro, ainda nos dá uma oferta, a gente fala, Jesus, obrigado, Senhor. Mas 90%, 95% a gente não recebe nada em troca. E eu não estou falando isso para, grande, não, nada disso. Eu estou falando para vocês que é possível a gente ter esta visão de Deus. Seu carro é para quê? Para o meu conforto. Para eu andar bem? Não, irmão. Teu carro, Deus te deu, dê glória a Deus, aleluia, mas ele tem que ser usado para o reino. Ele tem que ser usado para abençoar alguém que precisa de uma carona. Ele tem que ser usado para carregar uma doação que não tem ninguém para pegar. E quantos irmãos fazem isso? Se você nunca fez, pastor, estou aqui, tem uma van de 17 lugares, pode usar. Irmãos, as coisas que temos nas mãos é para a gente colocar na presença de Deus. Fala, Senhor, como o Senhor quer que eu administre isso? Aonde está a necessidade? Senhor, usa a minha vida, usa tudo que eu tenho, usa as coisas, porque o meu tesouro não está em coisas, o meu coração não está nas coisas que eu possuo, mas o meu coração está no Deus Todo-Poderoso. O meu tesouro não é nessa terra, o meu tesouro é lá nos céus, aleluia! E eu quero te chamar, igreja, para ser generoso. Pessoas generosas,
em palavras, em atitudes, em doação. Porque às vezes a gente gosta de receber. Quantos gostam de receber elogio aqui? O resto, irmão, não minta na igreja, por favor. Vamos lá. Quantos gostam de receber elogio aqui? Levanta a mão, irmão, todo mundo gosta. Coisa boa. Quando olham para mim, pastor, você é bonito. Eu falei, eu não acredito. Eu falei, obrigado, irmão. Nossa, faz um bem pro ego. Quantas vezes eu elogio? Quantas vezes eu gosto de ser reconhecido pelo meu trabalho? Todos nós levantamos as mãos e gostamos de ser reconhecidos por aquilo que fazemos, sim ou não? Sim, irmão. Quantas vezes a gente reconhece o trabalho dos outros? Quantas vezes temos plantado na vida dos outros? Ser generoso não necessariamente tem a ver também com dinheiro, irmão. Tem a ver com valores, tem a ver com relacionamentos, tem a ver com andar com Cristo e ser parecido com Ele. E a gente poder repartir aquilo que Ele tem nos dado. Por isso, a ganância, ela pode também pender, não somente do valor financeiro, a gente está no foco do financeiro nesta série, mas muitas vezes os nossos relacionamentos. Quantas vezes o pastor não ligou para mim? Estou há 1 ano na igreja, fiquei 1 semana sem ir, na segunda semana, isso não acontece aqui, tá, irmão? Só para deixar claro que a gente liga toda semana, enche o saco, tanto ligar até. Mas enfim, a pastora aqui, ela liga por mim, por ela, por mim e por ela juntos, assim. É o papel dela, Deus deu esse dom para ela, glória a Deus. Não, mas eu queria o pastor André ligar para mim. Quantas vezes você ligou para o pastor André, perguntar se ele está bem? Se o pastor André precisa de alguma coisa, se a pastora Renata precisa de alguma coisa. Quantas vezes você ligou para o teu líder e perguntou, falei assim, cara, posso fazer uma oração por você? Porque Deus não chamou eu para ser o cristão da história e vocês os seguidores do cristão. Deus chamou a gente para ser expressão da luz dele nesta terra. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Eu e a pastora não temos poder nenhum. A gente só chora com você. A gente batalha as batalhas com você em oração. Mas Deus nos chamou para a gente suportar uns aos outros. A gente olha para Cristo e caminha no caminho dele. Por isso, generosidade, irmãos, ela tem que partir de mim, dentro. Se alguém for me ligar amanhã até as 2h30, eu estou trabalhando, então só depois das 2h30, só para avisar, tá? Antes eu não vou responder porque eu estou no trabalho. Enfim. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Colossenses 1,13 fala assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Falei semana passada também que não há melhor maneira do que viver o melhor de Deus, e por isso que a gente fala que vive o melhor de Deus, porque Cristo habita em nós. Fomos lavados, remidos, restaurados, e pela fé justificados, aleluia. Eu queria te convocar, igreja, hoje, a ser aquelas pessoas que são doadoras, aqueles que já são de ser mais, aqueles que por acaso hoje não são, começar a ser hoje. Porque tem uma lição muito forte, eu queria encerrar com esta lição, sobre os 2 mares da Palestina. Irmão, para quem não sabe, tem 2 mares, os mares da Palestina, o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia, irmão, um mar vivo, um mar que tem peixe, dá para pescar, nasce um monte de coisa. E na sequência do mapa, você vai ter lá embaixo o Mar Morto. Pode ver no mapa ali, lá em cima está o Mar da Galileia e lá embaixo está o Mar Morto. E o mar de cima, irmão, é um mar que tem vida, dá peixe, o pessoal pesca, leva, é uma maravilha. No Mar Morto, o nome já diz, ele é
morto. Não tem peixe, não dá para pescar, não dá para fazer nada naquele mar morto. Só dá para boiar. E o pessoal vai lá e tira foto ainda, né? No Mar Morto não há vida e nem nada aos seus redores. Qual a diferença, pastor? É água? Não. A mesma água que está lá, chega embaixo. Ah, já sei, pastor. A diferença está na terra. Não, irmãos. Não é no solo, não. A diferença é que o mar da Galileia, ela recebe água e ela distribui a água. A água que chega não fica ali, mas ela continua água corrente. E o Mar Morto, ele recebe água e guess what? Não tem lugar para ir. A quantidade de sal daquele mar durante os anos foi tão grande pela acumulação que não há vida naquele mar. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje: que tipo de mar é você, irmão? Você é o mar da Galileia, que tudo que chega nas tuas mãos, que Deus tem te dado, tem te abençoado, você tem repartido, você tem dado, você tem doado com generosidade, você tem sido bênção na vida da tua igreja, da tua comunidade, das pessoas que estão ao redor de você? Ou você tem sido um mar morto? Mar morto, irmão, só recebe, 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 enche o bolso, enche o bolso, enche o bolso. Critica pra caramba, mas não faz nada. Detalhe. Porque, irmão, se criticasse, pagasse imposto, estamos feitos, né? E nesse momento da palavra, aquele momento que você fica pensando assim, tá, para onde o pastor vai agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu quero em nome de Jesus, e a gente já tem experimentado isso, e eu não estou falando que isso não acontece aqui, porque isso acontece, a igreja só está em pé hoje, porque nós temos muitas pessoas que representam o mar da Galileia, aleluia. E Deus se criou, irmão, não para ser um mar morto, mas para ser um mar da Galileia. Deus se criou não para ser uma pessoa gananciosa, mas para ser uma pessoa generosa, aleluia. E se por acaso você tem experimentado uma morte interior no teu coração, irmãos, eu oro hoje em nome de Jesus que você olhe o teu coração, para que você não deixe que a ganância, que o desejo por riquezas, que o olhar no umbigo, olhar só o interesse próprio, te sufoque, te mate, faça você uma pessoa infrutífera. Seja alguém que seja aquele que olha pelo outro, olha o coração do outro, olha a necessidade do outro. Jesus disse assim: vós sois o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Quantas pessoas você repartiu o evangelho essa semana e compartilhou Cristo? Quantas pessoas você disse assim: olha, eu encontrei a razão de viver, eu encontrei algo que preenche o meu coração? Irmãos, quando a gente é confrontado entre generosidade e riqueza, nós somos confrontados entre sermos o mar da Galileia e o mar morto. Daqui a pouco a gente vai levantar dízimos e ofertas. Você vai ser confrontado mais uma vez em ser o mar da Galileia ou o mar morto. Você vai sair desse lugar e essa semana você vai ser confrontado várias vezes entre ser o mar da Galileia ou o mar morto. E eu quero te incentivar nessa noite, que você seja um mar que dá fruto, uma pessoa que é um doador nas mãos de Deus, e que Deus possa olhar para a tua vida, achar graça no seu coração, e falar assim: olha, eu vou derramar mais bênçãos e mais bênçãos sobre a vida daquele e daquela, porque o coração dele não está nas coisas, mas está em mim. Em nome de Jesus, irmãos, eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Fechando esta palavra, fechando esse momento, eu quero fechar com um versículo bíblico lá de Provérbios 11, 24 a 25,
que diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse sua cabeça. Porque essa noite a gente foi confrontado, de acordo com a palavra de Deus, para não sermos gananciosos, mas para que a gente seja generoso. Que a gente olhe para o nosso coração e saiba: Senhor, o tesouro do meu coração está em Ti, Jesus. E eu não quero, Pai amado, viver uma vida, Pai, medíocre, uma vida em que eu olho somente para mim. Mas eu quero, Pai amado, realmente, que tudo aquilo que o Senhor me dá nas mãos, eu possa também, Senhor amado, abençoar, dar. Tudo aquilo que o Senhor tem me dado no meu coração, a Tua presença, a Tua revelação, a Tua, Deus amado, a Tua alegria na minha vida, que eu possa repartir com os outros. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu quero, Deus, colocar agora a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor amado. Pai, o Senhor, Deus falou que aonde 2 ou 3 estivessem reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria. E nessa noite nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Tua palavra foi falada, Deus. E Deus, nós queremos, Senhor, ser uma igreja generosa, Pai. Uma igreja que seja doadora, uma igreja que seja, Pai amado, aquela que primeiro se oferece, Deus amado, a ajudar o próximo, a Deus, a dar comida para o faminto, Deus amado, a estender a mão para aquele que necessita, Jesus. E Deus, que a gente nunca, Pai amado, corra o risco de ter o nosso coração, Pai amado, depositado em riquezas desse mundo, mas que o nosso coração esteja no Senhor, e que o Senhor seja, Pai amado, aquele que nos dirige, aquele que nos dá orientação, e aquele que vai fazer, Pai amado, a sua vontade ser executada através das nossas vidas. Pai, eu oro nessa noite, Pai, por cada coração, e se porventura alguém aqui, Deus, que hoje, Pai amado, precisa sair do lado de ganância e entrar para a generosidade, em todos os aspectos da vida, Pai, ajuda ele, ajuda ela. Pai, dá, Senhor, graça na vida dele e dela, e que eles possam, Deus, tomar uma atitude, Jesus, diante da Tua presença, que eles possam, Pai amado, ser mais do que vitoriosos, e andar em liberdade, tendo, Deus, a capacidade no Senhor, Pai amado, de estender a mão, de fazer, Pai amado, a Tua vontade, através, Senhor amado, da vida deles. Eu oro e abençoo a cada um dos irmãos que estão aqui, e Deus, que possamos ser, Deus, cada dia mais generosos, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. E só os generosos digam amém. Amém? Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus.